Muito bem, pessoal. Nós temos variáveis de treinamento, entre elas volume, intensidade, frequência e densidade. É interessante que você domine essas 4 variáveis, digo em termos de conhecimento, para que você possa estruturar um bom treinamento. Obviamente, não só um bom treinamento vai ser pautado nessas 4 variáveis. A gente pode falar sobre as cargas que essas variáveis vão criar, como choque estabilizadora, regenerativa, e tudo isso dentro de uma periodização que pode variar elas de acordo com algumas semanas de treinamento. Muito bem, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque os vídeos sobre variáveis de treinamento eu já fiz aqui no canal e é interessante que depois você assista. Mas agora sim, Pepe, já tirei a vela, vamos ao nosso tema de hoje. O que acontece, pessoal? Nós temos que entender que nós temos pelo menos 2 grandes âmbitos. E isso é muito chato para quem gera conteúdo, para quem se preocupa em ensinar alguma coisa para o outro de forma honesta e sincera. E quais seriam esses 2 grandes grupos? O grupo dos leigos, tá? E o grupo dos acadêmicos. Isso é uma forma de você colocar que fica chato, porque quem não é acadêmico é leigo. Mas é só para vocês entenderem que os acadêmicos eles seguem normas, regras, termos muito específicos do campo social que eles estão inseridos. Já quando você pega uma pessoa que é leiga, quando a gente fala leiga, a gente fala mais popular. Então eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala perna no meio acadêmico, estamos falando do joelho para baixo, um músculo da perna. Se eu falar quadríceps, eu vou ser motivo de chacota. Agora, se eu estou trocando ideia com um aluno meu, e pensa só um aluno meu vir para mim e falar assim, olha, Nando Twin, eu estava treinando perna, aí eu fiz cadeira extensora, eu falo, burro, tá errado, burro, muito burro. Não sabe o que você tá... Quanta burrice que você falou agora. Isso quadríceps não faz parte da perna. O cara fala, mas pô, Nando, eu não sou da área, cara. Mas que loucura é essa? E lógico que como você está aqui no canal, você já sabe que eu jogo para os extremos para que fique fácil de entender. Então, perna no popular ficou conhecido da cintura para baixo. Só que isso eu fiz uma coisa grosseira mesmo, que é para exemplificar, né? Para ter um poder didático mais ou menos digno aí, que é o que eu tento nos vídeos. Só que quando você traz isso para algo um pouco mais fino, passa batido. Então quando você vê às vezes grandes comunicadores falando, olha, eu vou lá treinar perna. Aí você vê aquela pessoa criticando, dizendo que, olha, um idiota, um cara desse não tem o mínimo de conhecimento, porque não sabe que perna, o quadríceps não faz parte da perna e tal. Só que na verdade, o não favorecido de matéria cinzenta documentada de inteligência é essa pessoa. Porque esse comunicador, ele está se comunicando com um público-alvo que não é acadêmico. Ele seria motivo de crítica se ele estivesse defendendo uma tese de mestrado. Mas se ele está conversando com um público que não é acadêmico, ele tem que falar de uma maneira que o pessoal entenda. Por que você falou isso no começo do vídeo? Não estou entendendo nada desse vídeo. Calma. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente fala de treinar intenso, de treinar até a falha, se você fala de intensidade no meio acadêmico, você está falando de colocar mais peso no exercício. Um supino de 30 quilos e um supino de 40 quilos, o de 40 quilos ele é mais intenso, por nomenclatura e definição acadêmica. Quando que começa a confusão? Quando você mistura os dois. Ou seja, eu digo o seguinte, vocês têm que treinar cada vez mais intenso. Isso se fosse academicamente falando, eu teria que treinar cada vez com mais peso no exercício. O que para a hipertrofia não é necessário. E isso é provado muito simples. Veja só, um supino que tem 40 quilos ele é mais hipertrófico do que um que tem 30. Ou seja, então eu boto 40 e faço uma repetição a menos. Na semana que vem eu boto 41 e faço uma repetição a menos. E daqui a pouco eu estou colocando 50 fazendo uma repetição e estou crescendo. Se só intensidade determinasse isso. Então quando a gente fala se só intensidade no conceito acadêmico determinasse isso. Então quando nós falamos popularmente de intensidade, é importante que vocês entendam isso. Intensidade no popular é o tanto que o nosso músculo vai ser danificado. Dentro de um contexto adequado para a hipertrofia, realmente numa faixa de repetições e tal. Mas, por exemplo, eu posso fazer um supino ser mais leve
do que outro, mesmo com mais peso, que foi o que eu acabei de fazer como exemplo. Eu coloco 40 quilos cada lado e faço uma repetição. O outro eu coloco 30 quilos cada lado e faço 15. Qual que vai ser mais pesado? Se você for analisar pelo acadêmico, o que tem mais intensidade é esse, porque eu coloquei mais carga. Se você for analisar no termo popular, lógico que é muito mais difícil você fazer 15 movimentos com 30 quilos do que um movimento com 40 quilos. Logo, qual vai ter uma capacidade de resposta melhor? E é isso que o pessoal tem que entender. Um fisiculturista, ou alguém que quer os resultados de um fisiculturista, ou seja, hipertrofia muscular, ele precisa transformar 1 quilo em 100 quilos. Ele vai ter uma resposta positiva para isso. Ou seja, se ele pegar um peso e deixar esse peso para o nosso corpo sentir pesado, você vai responder para a hipertrofia. Então, por exemplo, se eu fizer um movimento completo, cadenciado, então 2 segundos para descer, 1 segundo para subir pelo menos, movimento completinho, e eu coloco uma carga que eu vou até a falha, eu não consigo mais levantar nenhuma, é um excelente exercício, mais ou menos entre 5 a 15 movimentos para hipertrofia. Já um atleta de força, o que vai ser necessário é que ele pense em transformar 100 quilos em 1 quilo. O dele é diferente, é o inverso. Ele é o atleta que pega um peso pesadíssimo e faz parecer muito leve. Esse é o da modalidade dele. Se a carga, a quantidade de peso que você coloca, determina a hipertrofia, o fisiculturista não existiria. Porque o fisiculturista sempre pega menos peso do que um powerlifter. E um powerlifter não tem a quantidade de massa muscular de um fisiculturista. Então, isso é algo que a gente pode usar como cunho científico? Talvez não, mas observacional com certeza. Um fisiculturista ele tem que danificar as suas células musculares para sinalizar e conseguir evoluir. Ele não pode ferrar a sua articulação, porque se ele ferrar a articulação, não vai dar certo. E esse é o segredo da modalidade. Não quer dizer que você vai treinar leve, você vai cada vez abaixar mais a carga, porque aí o pessoal também quer, né, o crítico quer trazer para outro lado. Não é isso. Os seus treinos têm que demonstrar agressividade a você. Então eles têm que ser agressivos. Mas para eles serem agressivos, não só você precisa colocar cada vez mais peso. Você pode, por exemplo, num dia que você estiver sentindo um pouquinho de dor no cotovelo, alguma coisa nesse sentido, quando você for fazer o supino, você tira 5 quilos cada lado e faz ele mais lentamente. Controla mais, mas você vai até a falha. Então você vai poupar o seu sistema articular e vai danificar a sua musculatura como deveria, e isso vai promover resultados e aumentar a longevidade no esporte. Porque um atleta machucado não vai para frente. Então, a história da progressão de carga, vamos trazer para o meio acadêmico. Carga de treino é volume, intensidade, frequência e densidade. Essas 4 variáveis são comportadas pela carga de treino. Carga que pode ser estabilizadora, regenerativa, estabilizadora, ordinária e de choque. Meio acadêmico de novo. Posso fazer uma carga de choque, que é uma carga alta, treinando, por exemplo, 3 vezes por semana? Posso, desde que a frequência baixa seja compensada por um alto volume, intensidade e densidade. Posso fazer uma carga de choque, olha só que legal. Posso fazer uma carga de choque com uma intensidade baixa? É difícil, mas, por exemplo, se eu pedir para uma pessoa fazer rosca direta só com a barra, 4 horas seguidas sem parar, eu posso entender isso como uma carga de choque. Altíssimo volume, altíssima densidade, porque em 4 horas eu não parei de fazer. Imagina que toda vez que cansou, eu reduzo a carga de alguma maneira, um drop set de 4 horas. Claro, estou falando coisas hipotéticas, só para vocês entenderem. Então eu posso fazer um treino com uma carga alta com pouco peso. Não que isso seja uma boa estratégia para hipertrofia, tá? Eu só estou dizendo que, por exemplo, um maratonista pode fazer uma carga de choque sem colocar peso nenhum, concorda? Porque a atividade dele é de longa duração, automaticamente baixa intensidade, mas pode ser aplicada uma carga pesada. Então, o ensinamento desse vídeo é: você pode treinar pesado com pouco peso. Você que está com uma lesão, uma dorzinha e está achando que seu treino não está rendendo, faz um movimento mais lento, põe menos carga que você vai responder. Como eu disse, tudo tem um limite. Não adianta você falar assim, então eu vou pôr 1 quilo e vou fazer 30 segundos para subir, 30 segundos para descer.
Isso não vai levar você a ser um fisiculturista. Porém, você controlar uma cadência de uma maneira, né, ainda lúcida de se ver as coisas e colocar uma carga máxima possível, vai responder muito bem. Leandro Twin, você falou de volume, intensidade, frequência e densidade. O que é densidade de um treino? Eu não faço nem ideia o que seja isso. Muito bem. Então eu vou deixar nesse vídeo aqui explicando essas 4 variáveis que para você montar o seu treinamento é importante que você as domine, certo? Dá uma olhada aqui.